O CORE, Conselho Regional dos Representantes Comerciais, resolveu abrir concurso. Minas Gerais, Espírito Santo, são vários estados na lista. Resolveu abrir um concurso em vários estados de uma só vez. Todos eles pelo Instituto Consulplan. Mas tem muita gente com dificuldade de estudar, principalmente quando a gente está falando de leis federais, que são muito próprias, muito específicas. Hoje nós vamos conversar sobre isso, porque eu vou te fazer uma indicação que eu tenho certeza que vai te ajudar e vai, logicamente, te distanciar da concorrência. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje, primeiramente eu quero te mostrar como o CORE resolveu soltar um tanto de edital de uma vez. Como eu disse, o CORE é o Conselho Regional dos Representantes Comerciais e resolveu soltar concurso no Rio Grande do Sul, no estado de Minas Gerais, no estado do Sergipe, no Pará, no Espírito Santo e em Rondônia. Então, o CORE resolveu soltar aqui, olha, 6 editais, todos eles no mesmo tempo, dentro ali do mesmo mês, pelo Instituto Consulplan. O Instituto Consulplan é o responsável por organizar esse concurso, é a nossa banca organizadora, e analisando os editais, eu deixei 2 editais abertos aqui. Deixei o de Minas Gerais para poder mostrar para vocês que está cobrando muita coisa semelhante. Então esse cargo aqui, olha, que é de advogado, está cobrando a Lei Federal 4.886, de 9 de dezembro de 65, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos e suas alterações posteriores. Vejam, nós estamos falando de uma lei federal que vai dizer da atividade em si do CORE. Então, nós estamos falando de uma legislação que é fundamental. Só que, infelizmente, é uma legislação que nós não encontramos questões. Eu estou mostrando aqui em um edital, em um cargo. Mas nesse mesmo edital, se você abaixar aqui, você vai ver que assistente administrativo também pede essa lei, que aqui no fiscal, aqui embaixo, também pede essa lei. Se você olhar em outros editais, deixei aberto aqui o edital para vocês, do Espírito Santo. Se você olhar, também vai estar pedindo a lei. Deixa eu ver onde que tá aqui. Eu esqueci de marcar. Aqui, ó, 4.886. Então, isso é para mostrar o quê? Que é uma lei extremamente importante. Então, provavelmente, se você vai fazer esse concurso do CORE, não importa qual estado seja, você provavelmente vai ter que estudar a lei federal. Até porque é uma lei que vai regular, vai regulamentar, vai dizer sobre as atividades dos representantes comerciais. Quem são os representantes comerciais? São justamente as pessoas que estão aqui sendo representadas pelo conselho, tá? Então aqui é um conselho regional dos representantes comerciais. Será que é importante estudar a lei que vai regular essas atividades dos representantes? Sim, é muito, muito importante. Às vezes você vai optar por estudar pela lei seca, às vezes você vai optar por estudar ali por uma videoaula que você conseguiu, mas como é que você vai fazer questões? Sendo que é uma legislação que infelizmente não tem questões no mercado. Pensando nisso, o que é que foi feito? E aí eu já estou deixando aqui para poder mostrar para vocês. O pessoal da lei memorizada resolveu criar questões inéditas aqui da lei para poder ajudar todo mundo que vai fazer o concurso do CORE. O legal é que não importa se você vai fazer CORE MG, CORE Sergipe, CORE Espírito Santo, vai conseguir te atender, porque as questões são em cima da lei. E eu achei super interessante trazer para vocês, eu trouxe aqui uma amostra para mostrar que esse material aqui, ele foi feito no formato certo ou errado. E isso é muito interessante para quando a gente fala de estudo de lei seca, de estudo de legislação. Então, tô pensando pelo comum, normalmente, né, pelo menos assim, toda a maioria vai estudar essa lei na lei seca. Não tem muito que ser explorado, inclusive do Instituto Consulplan, fora da lei seca. Não vai sair muito daquilo ali que já está na lei.
E às vezes você lê rápido, às vezes você não presta atenção num detalhezinho, às vezes você faz uma leitura mais dinâmica, mais superficial, e ao fazer algo passando o olho, você perde os detalhes. Quando a gente trabalha com questões certo ou errado, pois eu mostro as orientações para vocês, vocês vão perceber que de fato a gente consegue se atentar aos detalhes. Então vejam aqui alguns exemplos que eu trouxe. O candidato a registro, como representante comercial, deverá apresentar prova de identidade e quitação com o imposto sindical, dentre outros requisitos. Será que tem esse dentre outros requisitos? Será que é quitação do imposto sindical? Será que o imposto é o sindical? Olha, não sei. Pode ser que você fique em dúvida. Por quê? Porque quando a gente estuda questões certo ou errado, você se obriga a prestar atenção nos mínimos detalhes para saber se o imposto é sindical, para saber se existem outros requisitos. Então, para você saber se se é o candidato a registro que tem que apresentar isso aqui mesmo, se é deverá. Então, são pequenos detalhes que a gente tem que se atentar. E aí você marca se é certo ou errado, lembrando que isso aqui é um PDF que você recebe, e aí você marca, sei o conteúdo, fiquei com dúvida ou chutei. Por que disso? Porque isso aqui vai te ajudar no momento de fazer a revisão. Outra, a renda do Conselho Federal será constituída de 10% da renda bruta dos conselhos regionais. Então, o Conselho Federal tem 10% da renda bruta dos conselhos regionais? Ou será que seriam os conselhos regionais que teriam 10% do Conselho Federal? Será que é 10% mesmo? Isso vai te instigar a saber se está certo ou não. Então, você vai ter que começar a pensar, e nesse pensar daqui você vai conseguir extrair flashcards para você conseguir revisar, o mapeamento, fazer fichamento. A partir do que você responder aqui, você vai perceber aqueles pontos que você precisa reforçar e, inclusive, vai ter que voltar na lei para reforçar alguns pontos. Os conselhos regionais terão no máximo 30 membros e no mínimo o número que for fixado pelo Conselho Federal. Será que é isso aqui que está escrito em lei? Tem que ver. Compete aos conselhos regionais aplicar ao representante comercial faltoso a pena de advertência, sempre com publicidade. Será que na lei está só escrito assim? Será que explica o que é o faltoso? Mesmo que esteja certo, você sabe o que é considerado o faltoso? Faltoso onde? Na reunião? Por uma vez? Por duas? É importante ter uma boa dimensão. O que eles estão chamando de publicidade? Publicar onde? Isso é importante. Então, uma questão vai te provocar uma série de apontamentos, uma série de questionamentos, que se você não tem a resposta, quer dizer que você não compreendeu bem a lei. Então, as questões vão te ajudar, inclusive, a mapear os pontos fracos, aqueles pontos de dúvida, aqueles questionamentos. Por isso que é tão interessante a gente trabalhar com certo ou errado quando a gente fala de legislação, quando a gente está falando de lei seca. Então aqui, olha, tem a outra. As diretorias dos conselhos regionais prestarão contas da sua gestão ao próprio conselho até o dia 15 de fevereiro de cada ano. É 15 de fevereiro mesmo? É o 15º dia útil do mês de fevereiro? Não sei, você tem que analisar. Todo ano mesmo? É importante se cair no final de semana. Então, são pequenos detalhes que você tem que saber. Então, aqui, olha, eu trouxe algumas coisas para vocês. Aqui no gabarito, para vocês entenderem como funciona. Então, é certo, tá lá no artigo 3º. Aí, eles colocam dica, vide artigo 3º e as alíneas. 2, tá errado. A renda do conselho não é de 10% em relação ao regional, é de 20%. Então, percebam aqui que tá lá no artigo 7º. O número 3 tá certo, tá lá no artigo 12, no parágrafo 5º.
O quarto tá errado, porque no artigo 18 fala que vai ter sim a penalidade de advertência, mas sem publicidade. E a quinta tá certa de acordo com o artigo 24 da própria lei. Então percebam que aqui você vai ter uma dimensão, vai ter um panorama em relação à lei, vai conseguir ver se está afiado ou não. O que não tiver afiado ou afiada, você deve aproveitar para mapear os seus erros, para identificar quais são os pontos de falha, voltar na lei e criar um material ali complementar para você revisar. E eu indico que você crie o flashcard, porque eu tenho certeza que vai atender. Aqui no início, eles explicam, né, por que de fazer certo ou errado, né, sobre a questão da memorização, explicam que essa forma de trabalhar certo ou errado com lei seca dá muito certo e realmente dá, isso aí é inegável. Quando a gente pega uma lei seca, que a gente sabe que não tem como a banca fugir muito do que tá ali, você trabalhar certo ou errado, você ganha em tempo, ou seja, você trabalha celeridade, porque é mais rápido responder questões certo ou errado, e além disso, você consegue ir identificando aqueles pequenos peguinhas ali da lei que você vai precisar reforçar, construindo dali talvez um flashcard para potencializar o seu processo de construção de conhecimento em relação a essa matéria. Estamos falando de uma lei importantíssima, repito, uma lei federal que vai regulamentar as atividades dos representantes comerciais. É uma lei que você não pode deixar de ver. E se você não pode deixar de ver, eu indico que você estude por esse material da lei memorizada para poder te ajudar. E o material tá super baratinho, até por isso que eu quis indicar para vocês, que é um material que tá baratinho, que cabe no orçamento, cabe no bolso, eu tenho certeza que vai ajudar você. Então deixei aberto aqui para poder mostrar para vocês o caderno de questões da Lei 4886 de 65 e suas atualizações, que são questões inéditas elaboradas em formato certo ou errado. São 36 questões para você conseguir passar por toda a lei e conseguir identificar as falhas. Tem os campos sei o conteúdo, fiquei com dúvida e chutei. Então essas aqui vão te ajudar no processo de revisão, como eu havia falado, e aqui você vai ver que é apenas R$19,90. Você pode pagar R$19,90 ou 3 vezes de R$7. Então é um valor de fato bem baratinho para você conseguir estudar esse conteúdo. Então não perca tempo, eu vou deixar o link para você, esse link aqui para você efetuar a compra aqui na legenda. Aqui embaixo vai ter uma descrição, só você clicar que esse link vai estar lá e eu também vou deixar nos comentários. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, mas ainda tá meio sem saber se faz o concurso do Core ou não, eu soltei vídeo de análise do Core MG. Eu indico então que você, saindo desse vídeo, já vá lá para você entender melhor sobre esse concurso do Core MG, para você entender bem esse contexto, saber o que vai ser cobrado, saber o valor de salário, para você poder se inteirar. Então vai lá, porque eu tenho certeza que você vai gostar.